tem sido para mim resolver o meu problema, que eu sou meio prolixo, segundo diz meu amigo André. Então quando eu chego aqui eu tenho que pregar menos, então eu sou disciplinado quando venho pregar aqui, com muito carinho, muito amor no coração, que eu venho aqui compartilhar esse momento com vocês. Vou orar o Pai Nosso. Amém? Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu o poder, a honra e a glória para todos sempre. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, a gente vive um contexto complexo, né? Eu acho que, por mais que vai se abrandando o contexto da pandemia, isso não ameniza o fato de que os nossos corações vão sendo denunciados conforme esse contexto vai se configurando, ainda que sugere que em algum momento essa nossa condição atual possa ser abrandada. Mas isso, como eu disse a princípio, denuncia os nossos corações. Sempre foi um dilema para o ser humano a busca pela felicidade, né? Não há nenhum pecado no desejo pela felicidade. Acho que o grande problema é, muitas vezes, o que nós chamamos de felicidade. Eu costumo brincar lá na igreja, né, uma coisa comum, uma mulher que escolhe um desgraçado, um homem sem caráter para casar, mas a qualquer custo ela quer aquele homem. E ela acredita que a felicidade dela está atrelada a um homem sem caráter. Não é comum isso? Nós somos pastores que sabem que... Aí não, pastor, mas eu quero ser feliz. Não, filho, o problema não é você ser feliz, o problema é que você está chamando de felicidade. Você está trazendo a desgraça para a sua vida, achando que você vai ser feliz, abraçada, beijando, amando a desgraça. E o coração humano é assim. No contexto em que Jesus viveu sua experiência humana, não era muito diferente. Os judeus viviam a expectativa de um Messias humano. No ideário religioso dos judeus, eles não esperam um Messias espiritual. É o que nós podemos chamar de materialismo judeu. Eles esperam um Messias belicoso, ao estilo de Davi. Naquele contexto em que Jesus viveu sua experiência humana, é exatamente o que eles chamavam de Shalom. Shalom de Deus para eles seria um momento em que Israel governaria sobre as nações e teria esse estereótipo de homem governando com punho de ferro, tendo Israel como uma nação mais poderosa do mundo. E isso para eles seria, de alguma maneira, o reino de Deus. E no livro de Mateus, que é escrito de maneira muito clara, no intento de afirmar de que de fato Jesus era o rei que havia de vir. E a tônica do livro de Mateus é justamente o reino de Deus. Mas há um texto conhecido de todos nós que apresenta para nós a constituição desse reino que Jesus veio de fato estabelecer, que é o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. E é justamente nesse sermão que nós vemos o maior sermão de todos os tempos, pregado pelo maior pregador de todos os tempos, onde ele vai nos dar não uma receita para a felicidade, mas ele vai dizer quem é feliz. E na verdade ele não só indica quem é feliz, mas ele diz que a felicidade só pode vir a partir daquilo que ele mesmo é. Ali ele determina a identidade do cristão. E em dias como esse, em que nós perdemos entes queridos, perdemos empregos, ficamos doentes, né? Nosso irmão André aqui ficou com Covid, John teve mais gente aí provavelmente, né? A minha condição com a minha mãe, a minha condição com a minha esposa, as perdas na igreja são, para quem é pastor sabe, como é dolorido, tipo assim, ver que não só que pessoas partiram em virtude do que está acontecendo atualmente, mas que as pessoas vão embora. Eu tive perdas de pessoas que decidiram ir para o mundo,
Não sei se alguém viveu isso, né? Tem pastores aqui, outros pastores aqui também, porque simplesmente o contexto se tornou tão confuso no coração dela, não porque Deus seja confuso, mas ela anda numa confusão tão grande que ela simplesmente acreditou que confiar em Deus seria exigir demais dela. Mas uma coisa é certa, nós vivemos muito frequentemente atrelados a um conceito de felicidade que contradiz por completo o que é o Evangelho na maioria das situações da nossa vida. E precisa ser franco com isso. Né? Tipo assim, um pastor, um homem espiritual, uma pessoa madura, ela nunca é madura o suficiente para não se deparar com um dilema. Não é? Onde está a felicidade? Mas Jesus responde isso de maneira magistral. E nós precisamos parar para pensar um pouco se nós entendemos realmente o que o Evangelho está querendo dizer. Será que o Evangelho está querendo nos oferecer uma receita de bolo, uma resolução fácil para coisas complexas? Porque geralmente é o que a gente busca. As pessoas elas buscam geralmente a religião, não só o cristianismo, apostando que é essa a proposta da religião. Né? Algumas religiões de fato propõem isso, mas não o cristianismo. O cristianismo não está oferecendo esse tipo de felicidade para as pessoas. É até importante a gente se utilizando desse assunto, porque assim muitas vezes, como os judeus esperavam respostas materiais para resolver seus dilemas internos, nós também esperamos, nós esperamos em dado momento que um sistema político nos ofereça todas as respostas. Uma determinada ideologia responda os dilemas mais diversos na experiência humana. E isso não vai acontecer. O dilema humano é uma determinação de Deus. O ser humano precisa do dilema. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você se converteu sem o dilema, eu duvido da sua conversão. Me converti de boa. Não é necessário o dilema. É o dilema que nos coloca para avaliar determinadas coisas. Inclusive, é bem provável que a maioria de nós foi para o contexto da igreja, buscando a felicidade. Estou com um problema no casamento, estou desempregado, tenho um problema com o pai, não é isso? Mas uma coisa é certa, lá foi denunciado o nosso coração, nós tivemos consciência da nossa maldade, descobrimos que o dilema não estava na situação, estava aqui, estava aqui dentro. E aí sim a gente pode chamar a nossa conversão de genuína. E aí a gente pode entender o que de fato significa ter o reino de Deus entre vós e dentro de cada um de nós. Quando Deus começa a governar. E eu queria ler o texto de Mateus 5, a partir do versículo 1, onde Jesus inicia o Sermão do Monte. Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte e, tendo se assentado, aproximaram-se aos seus discípulos e ele se pôs a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas, porque foram antes de vós. Então Jesus nos traz aqui não apenas, como a maioria de nós espera encontrar nas Escrituras, uma receita para sermos felizes. Mas ele está trazendo aqui o que é ou quem é feliz. Quem é feliz? Ele não está se utilizando de uma outra pessoa, senão ele mesmo. Jesus é justamente a descrição disso que ele traz em Mateus 5.
É justamente ele que é o pobre de espírito. Uma palavra que secularmente é muito mal interpretada, às vezes de maneira pejorativa, mas as Escrituras entendem ser pobre de espírito como aquele que reconhece a sua dependência diante de Deus, reconhece, se percebe como o mais absoluto miserável, necessitado da graça de Deus. Enquanto o mundo, na sua busca pela felicidade, acredita que as pessoas serão felizes quando elas forem notadas, percebidas, reconhecidas, tidas como um tipo de divindade. Mas, como está descrito em Filipenses 2, ele era Deus e não se usurpou o direito de querer ser tratado como Deus. E eu acho que a nossa infelicidade, ela não está ligada a uma outra coisa, meus irmãos. Aquilo que está impregnado na vida de Adão, de maneira facilmente perceptível, porque isso designa o pecado original. Adão queria ser Deus. Então, muitas vezes, a nossa busca por felicidade, ela não está limitada a uma outra coisa, senão o fato de que nós não queremos que o nosso estilo de vida seja tocado. O que o mundo chama de sofrimento é justamente isso. Não toque no meu estilo de vida. Só que o verdadeiro evangelho, a verdadeira felicidade vai exigir de nós que nós venhamos a abrir mão da nossa vida para entender, para receber a verdadeira vida. E Jesus chama isso de felicidade. Jesus chama essa consciência acesa de felicidade. E que felicidade é, meu irmão, quando a gente não depende de nenhuma outra coisa, senão de Deus para ser feliz? Você considera que a alma é eterna? Então, como é que pode a alma, sendo eterna, acreditar que coisas de ordem material, ainda que sejam nossos filhos, ainda que sejam nossas esposas, ainda que sejam coisas justas, essas coisas não trarão a felicidade que esperamos? Mas muitas vezes nós atribuímos o sentido e o objetivo da felicidade nessas coisas. Mas essas coisas, eu já disse isso aqui algumas vezes, mas essas coisas são ídolos marcados para serem quebrados. Por isso, quando nós tentamos dar a felicidade um sentido próprio, nós jamais teremos a possibilidade de conhecer a felicidade. O homem, nós como igreja, precisa se lembrar do primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Toda medida de felicidade vão em busca de retorno da obediência a esse mandamento. Amar a Deus não é uma escolha, é um mandamento. Mas é quando nós reconhecemos a nossa miséria, quando nós reconhecemos nossa dependência, que nós também descobrimos o verdadeiro sentido da palavra Macários, aquele que é totalmente feliz, aquele que a felicidade transbordou todas as medidas. É claro que eu não vou ter tempo para expor todas as bem-aventuranças, mas eu quero deixar para vocês hoje, tipo assim, uma visão geral da riqueza desse texto, e do quanto ele pode nos libertar da constante pressão que o mundo tem lançado sobre nós, mas principalmente agora, de que você precisa ser o que o mundo diz que você tem que ser. Que felicidade é aquilo que o mundo diz que você tem que consumir. Você só vai ser feliz se você tiver um determinado padrão de vida. Você só vai ser feliz se você tiver um determinado objeto. Você só vai ser feliz se você tiver saúde. Você só vai ser feliz se você tiver dinheiro. E não é isso que Jesus ensina. O Evangelho não se atribui a nada nesse sentido. Jesus não ensinou nada nesse sentido. Jesus deixou claro que toda medida de realização acerca da interioridade humana, acerca daquilo que a alma humana precisa, estar relacionada com aquilo que ele nos deixa como parâmetro. E por isso ele pode dizer que felizes são, como eu disse a princípio, os pobres de espírito, aqueles que não buscam uma realização no seu próprio sistema particular de valores. Ele não considera o seu sistema particular de valores coisa alguma. Seus argumentos, sua maneira filosófica de pensar. Não, ele encontra isso em Deus. Ele depende de Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Não o que chora, esse choro, o meu choro. Não, choro o pecado do outro, a dor do outro, a mágoa do outro, o sentimento do outro.
Eu não faço, meu choro não é um choro em si mesmado. Muitas vezes a gente sofre porque a gente está tão focado no nosso sofrimento que a gente esquece que as pessoas sofrem. Nada cura mais um ser humano, meu irmão, que olhar para o outro, que chorar o choro do outro. E vocês sabem disso, a cada final de reunião, vocês estão aqui chorando um choro do outro. Como é que vocês podem ensinar para a igreja com essa prática? Agora, enquanto eu estou em si mesmado no meu choro, a única coisa que eu vou fazer, meu irmão, é chorar, não tem solução. E só tem egoísmo nisso. Não estou falando que você não possa chorar o seu choro, mas esse choro não pode ser só seu. Precisamos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Bem-aventurados os que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansidão não é só calma, meu irmão. Mansidão é ser cuspido no rosto, é ser espancado, pendurado numa cruz e dizer de lá: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Muitas vezes a gente acha que uma pessoa calma é uma pessoa mansa, não, é uma pessoa contida. Mas a mansidão exige de nós um coração feliz como o de Jesus, um coração inofendível. Isso é felicidade. Imagina, diante da mais brusca humilhação, você ser um instrumento de pacificação e não de rádio. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Não existe eu fui, digamos assim, um militante antes da minha conversão. E nada do que eu julguei com medida de justiça funcionou. Nem para pacificar minha alma, nem para pacificar o que estava ao meu redor. E Jesus diz isso de maneira muito intencional. As pessoas nesse contexto esperavam que um homem, um Messias humano, resolveria todo o meio de opressão contra Israel. Não, mas nesse tipo de coisa vai pacificar os homens. Nos dias de hoje, a gente precisa pensar muito bem sobre essa demanda contida aqui nessa bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O quanto a nossa vida está destinada como instrumento da manifestação da misericórdia de Deus. O exercício pleno de olhar para as pessoas, buscando entender a dor das pessoas, e não argumentando sempre as nossas dores. Entende como Jesus sempre tira o homem de si mesmo. Isso é libertador, isso é ser feliz. Quando eu não dependo de nada aqui dentro, no sentido de que eu sou um coaching, está tudo dentro de você. Não, a resposta está em olhar para o outro, entendendo que essa mesma medida de graça que está sobre a sua vida, cabe na vida de alguém. Isso é felicidade. Isso é Macários. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Pessoas que realmente entenderam sua miséria, sua podridão interna, mas que foram alvo desse poder purificador do Espírito Santo, e que não carregam no coração ressentimentos, não carregam no coração angústia, que podem de fato ser essa expressão de uma mente iluminada e clara como o sol, de tal maneira que as pessoas, quando olham, conseguem enxergar que é possível ser feliz. Bem-aventurados os que são perseguidos, eu saltei aqui. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você calou o jihad interno, sobretudo a guerra contra si mesmo? O Espírito Santo tem esse papel dentro de você, de dizer as verdades que você precisa dizer, de tal maneira que essa verdade, ela não está limitada a você, agora ela contagia o ambiente, de tal maneira que onde você chega, o que grita é a paz. Casais em crise, quantas vezes nós tratamos, no contexto de hoje, casais que descobriram que o homem tem uma mulher e o cara descobriu que tem uma esposa, porque parece que só a pandemia conseguiu trazer essa realidade de volta, mas aí os BOs são gigantescos. Mas quantas vezes sua vida foi essa vida para pacificar pais com filhos, esposo com esposa, filho com pai, pai com filho? Você se compreende como isso? Você sente felicidade nisso? Pois é, Jesus se sente plenamente feliz por estabelecer paz entre os homens, por estabelecer paz entre gentios e judeus.
por permitir que judeu e gentio adorem juntos. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não se trata da minha justiça, não se trata dos meus argumentos, não se trata da minha lógica. Isso não vai trazer paz a ninguém. O único instrumento de paz para o homem chama-se Espírito Santo de Deus, que operando internamente traz consciência ao homem de suas culpas e o coloca no seu devido lugar, humilhação diante de Deus. O nosso ímpeto por justiça só se chama autojustificação, autodivinização. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Olha só que contrassenso. O feliz não é o aplaudido, não é o reconhecido. Não, é o perseguido, é o odiado pela causa do Evangelho. Esse é o feliz. Enquanto as pessoas buscam felicidade tentando fugir desse ambiente, o cristão não. Esse que recebeu o Espírito Santo, esse que é discípulo de Jesus, assim como ele, perseguido, nasceu perseguido e foi perseguido a vida toda, foi feliz. A Bíblia não traz nenhum registro de que Jesus era infeliz. Não, ele sofreu. Mas o sofrimento de Jesus, a perseguição contra ele, não fez infeliz. Mas ele encontrou felicidade, plenitude, mesmo sendo perseguido. E se você é discípulo de Jesus, meu irmão, deixa eu lhe dizer, é o mínimo que ele espera. Mas, pela graça de Deus, nós temos a consciência de que isso não roubará a nossa felicidade. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Então, meus irmãos, terminando, queria que nós viéssemos a pensar um pouco de que aquilo que o mundo tem chamado de felicidade não pode roubar nossa lucidez. E muitas vezes a gente passa anos em crise, sem entender a real demanda do Evangelho, sem desfrutar daquilo que o Evangelho pode nos desfrutar, porque a gente acredita que o Evangelho, que Jesus é um meio para ser feliz. Não, ele não é o meio, ele é o fim. Eu sou feliz por causa dele. É ele que me faz feliz, independente das perdas. Não estou dizendo que não dói perder. Estou dizendo que você não deva sofrer a dor de uma perda. Quantos aqui, nos últimos meses, podem ter perdido parentes, amigos? Não chore suas perdas. Tenha a possibilidade de ver seu luto. Mas isso não pode roubar a sua felicidade. Essas coisas, elas são paradoxais, elas andam entrincheiradas, enfileiradas, emparelhadas. E no final elas têm um propósito surpreendente, que é formar em nós o conceito de que é a verdadeira satisfação em Deus. Não pode se limitar àquilo que o mundo, todo momento, vai dizer. Não, ser feliz é aí. Ser feliz é se você tiver, me perdoem a analogia, a moto mais... Não, será que é isso mesmo que vai trazer? Vai ser legal. Vai ser muito bom. Mas isso não vai trazer a felicidade que você precisa. Porque felicidade não está baseada em algo que se obtém materialmente, é algo que você carrega aqui dentro. E ela é extra circunstancial. Não depende, felicidade não depende das circunstâncias. Felicidade depende do que você carrega aí dentro. Da verdade que habita em você. De saber que você é co-participante do Criador. Naquilo que Ele é, na sua essência, Ele compartilhou com você. Se isso não nos realiza, se isso não nos satisfaz, não adianta falar em cristianismo. Se isso não nos torna plenos de fato, então tudo que a Bíblia está escrevendo é uma falácia. Mas eu, e acredito que boa parte de vocês, por tudo que vocês têm vivido com o Espírito Santo, com tudo que Deus tem revelado à vida de vocês, são a prova viva de que isso é a realidade. De que a felicidade não depende de nada que se tem nas mãos, mas é algo que se carrega aqui dentro. E essa é a obra do Espírito Santo. Uma satisfação que não se faz com nada no mundo. Porque nós temos plena consciência
de que Deus compartilhou conosco a eternidade. Isso nos faz plenamente felizes. Então, queria agradecer a oportunidade de orar para nós terminar. Pai, nós te damos graças por esse momento. Peço, Deus, para que essa palavra penetre nos corações nessa noite. Que tanto eu quanto os meus irmãos, Senhor, estão sujeitos a falharmos. E como disse, tantas vezes estamos sujeitos, Senhor, a parâmetros que definem a felicidade segundo o mundo. Um contentamento, muitas vezes, segundo o mundo, Senhor, acaba invadindo os nossos corações. Mas como é bom saber que nós podemos recorrer à Tua palavra, Deus. E recorrermos às Tuas palavras, Senhor Jesus, para estabelecermos a devida sintonia, para que o verdadeiro sentido do que é realização se concretize em nós, mais uma vez, dia após dia, um processo de santificação contínua, onde a nossa mente frequentemente é tocada, até que, naquele grande momento do Teu retorno, Senhor, isso não será mais um dilema para nós. Mas até lá contamos com o Teu Espírito, com a Tua graça, Senhor, que nos dá o devido parâmetro de onde está a felicidade. E nós a encontramos, ela se revelou a nós. Nós te agradecemos pela Tua bondade. E por isso te damos graças mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.